Vamos lá gravar, filho? Olá, gente! Bem-vindos de volta ao meu canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o protagonista desse vídeo, o Tommy. Ele ficou sentadinho ali, vou deixar ele ali, porque fica mais confortável pra ele. Mas no vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês, respondendo, na verdade, algumas perguntas que vocês mandaram lá no Instagram. Então, se você ainda não me segue, vou deixar o meu arroba aqui. Eu abri uma caixinha de pergunta pra vocês falarem sobre como foi a castração dele, enfim, se vocês tinham algumas dúvidas. E surgiram alguns questionamentos bem bacanas, então eu resolvi gravar um vídeo especificamente sobre a castração dele, como que tem sido a recuperação, enfim. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa sua curtida aqui pra mim. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo, eu espero que você fique. Não deixe de se inscrever no canal e vamos pro vídeo. Ele tá com essa roupinha aqui, pós-operatório, ele tem que ficar no comecinho, ele não curtiu muito, ele ficou se roçando nas coisas assim pra tentar tirar, acho que porque ele não tá acostumado, a gente nunca colocou roupinha nele, né? Então, acho que incomodam mesmo, né? Mas agora, depois de quase uma semana, ele já tá bem adaptado e tá convivendo normalmente com ela. Já quero aproveitar também para agradecer a todo mundo que participou lá na caixinha, gente, muito obrigada. Espero sanar todas as dúvidas de vocês. Se ainda assim, com esse vídeo vocês tiverem alguma dúvida, manda lá no meu direct no Instagram ou comenta aqui embaixo que eu também vou respondendo vocês. Então a primeira pergunta foi, quanto foi, né? Qual foi o valor da cirurgia? Bom, só contextualizando então vocês um pouquinho, o Tommy ele tinha uma hérnia umbilical e fez a castração na mesma cirurgia, então a gente optou por fazer dessa forma, para não submeter o Tommy a mais de uma cirurgia, porque de alguma forma ou outra a gente ia ter que retirar essa hérnia umbilical dele. Então a cirurgia no total foi de R$ 2.040. Então, um dia antes da cirurgia, a gente foi lá, coletou uma amostrinha de sangue, fez um hemograma completo nele, porque dependendo do PET pode apresentar alguma infecção, algo que possa impedir a cirurgia. Então, no caso do Tommy, saiu tudo normal, então ele estava apto, né, a realizar a cirurgia. Então, tá incluso esse hemograma, toda a parte de cirurgia, anestesia, anestesista, e ele não precisou ficar internado, né, então não teve hospedagem. E o pós também, que é a troca do curativo e a retirada dos pontos, já tá tudo então nesse preço, tá? Vocês também perguntaram como que ele está, né? Se ele tá desconfiado com a gente ou ele tá normal. No primeiro dia, ele voltou pra casa bem esquisitinho, assim, a gente ficou um pouquinho preocupada, porque a gente não sabia como lidar ainda com ele, como identificar se ele tava com dor ou não, então acho que ele tava meio groggy também da anestesia. A cirurgia dele foi na quinta-feira passada, às 11 da manhã, e às 5 da tarde a gente já pôde buscar ele já teve alta. E ele voltou pra casa, a gente chamava, ele não vinha, ele ficava sentadinho o tempo todo, ele não tinha muita posição pra sentar, porque como foi a cirurgia lá embaixo, assim, às vezes incomodava ele um pouquinho. Ele não queria ir pra caminha dele, então a gente foi fazendo um trabalho, assim, bem gradativo, não podia ficar pegando também muito nele, porque eram duas regiões, né, no umbiguinho e lá no saquinho. Então essa parte foi mais esquisitinha, assim, no primeiro dia. Mas, graças a Deus, ele tá super bem agora com a gente, ó. Ele tá bem sonolentinho agora, então tá gostoso de gravar com ele aqui. Mas, fora isso, ficou super bem, mas no primeiro dia, assim, ele veio bem desconfiado, sabe? Que tipo de anestesia que foi e se o procedimento foi rápido. Gente, eu fiquei muito impressionada com a rapidez deles, assim. Eles me mandaram mensagem, ó, o procedimento do Tommy começou, 15 minutos depois, o procedimento tinha terminado. Então, assim, foi muito rápido, achei que ia demorar um pouco mais, mas foi super rápido. A anestesia dele foi anestesia geral, então foi aquela que ele fica como se fosse um inalador, né? E ela falou que cães braquicefálicos podem apresentar algumas complicações na cirurgia. Pra quem não sabe o que é braquicefálico, é esse focinho lindo, maravilhoso aqui, que parece que tomou uma porrada e afundou o rostinho deles, esse focinho um pouco mais achatado. Então, graças a Deus, o Tommy foi super bem, voltou super rapidinho, comeu lá mesmo, também na clínica. Em relação à anestesia, ele não teve nenhuma reação alérgica. Quantos pontos foram? Cai sozinho?
Ao total foram 5 pontos que o Tommy tomou, 3 na região da hérnia, porque a hérniazinha dele era bem grande. Até vou ver se eu acho alguma foto da hérnia umbilical dele pra mostrar pra vocês. De recente eu não tenho, mas eu acho que eu tenho de quando ele era filhote, eu vou tentar colocar aqui. E ele tomou 2 um pouquinho mais abaixo, ali perto do saquinho. Os pontos não caem sozinho, a gente já tem o procedimento agendado para a próxima semana para fazer essa retirada. A outra pergunta que vocês fizeram também foi sobre a recuperação dele, como que tá, se ele teve muita dor. E assim, conforme eu falei pra vocês, quando ele voltou na quinta-feira da cirurgia, ele voltou bem groguezinho, assim. Então, a gente evitou ficar mexendo muito com ele, ficar chamando. A gente deixou ele bem à vontade, assim, onde ele se sentia bem, porque a gente não sabia muito ainda como que ia ser, né? Então, não sabia se era da cirurgia, não sabia se ele tava grogue da anestesia ou se ele tava com dor. Mas na sexta-feira ele ficou assim, na verdade, quinta-feira todinha, até a hora de dormir. No outro dia, na sexta-feira de manhã, ele já tava super bem, não parecia que ele tinha sido operado. Até meu pai falou assim, meu Deus, nem parece, eu achei que ele ia ficar super mal e não ficou. E aí na sexta-feira ele veio, que já quis pular, já pulou no sofá, e a gente já super assustado, e ele tomando remédio, né, pra dor de 8 em 8 horas. Então, a gente comia assim, mas a gente deixou ele bem livre. Porque se ele tava pulando no sofá é porque ele não tava com dor. Porque na quinta-feira ele não tava bem e acabou ficando mais na dele. Então, na sexta ele já tava bem ativo. Então, era sinal de que não tava com dor, mas eu segui dando a medicação certinha de 8 em 8 horas, né, pra ele. No sábado, gente, nós fomos fazer a consulta dele pós-operatória, né, pra ver como que tava a cicatrização dele, como que tava o curativo, se ia precisar fazer um novo, e no fim não precisou fazer um novo, a gente só colocou uma gazezinha assim colada na roupa para os pontos não ficarem em contato com a roupinha e talvez não ficar machucando ele, mas já tava super sequinho, não tinha secreção nenhuma. E por esse motivo a doutora preferiu deixar só a gazezinha mesmo, até acho que pra pele respirar um pouco, por conta da reação alérgica também que ele teve ao micropore, né, que colocaram lá. Mas como vocês podem ver, ele tá se mexendo super bem, graças a Deus a recuperação dele, a cicatrização tá super boa. A única coisa que ele teve foi uma reação alérgica do micropore que eles colocaram. Ela falou, olha, ele pelo jeito tem a pele bem sensível, então a gente começou a passar uma pomadinha, mas agora já tá super bem, nem tô mais precisando passar, porque já tá com a pelezinha branquinha dele normal. Próxima pergunta, então. Vocês perguntaram sobre o xixi errado, né? Antes de castrar, eu comentei com vocês que ele tava com algumas incidências de xixi errado. E, gente, parece que foi um milagre. Falei pro Natão, o milagre aconteceu. E ele não fez mais errado, nunca mais, desde quinta-feira passada. Então já vai fazer quase uma semana que ele não teve nenhuma incidência de xixizinho errado. Inclusive, ele já tá voltando a fazer xixi igual fêmea, porque antes ele tava erguendo a patinha sempre, né, pra fazer xixi. E agora ele já tá fazendo com a patinha abaixada. Então, acho que essa questão do xixi vai melhorar, graças a Deus. Vocês perguntaram também se ele tava fazendo xixi normal. Então, o xixi dele ainda tá bem amarelado, porque o que que acontece? O Tommy, ele demorou muito pra querer beber água. E isso foi uma das coisas que a gente conversou com a veterinária, tudo. Ela falou que era normal isso acontecer, mas era pra gente estimular ele a tomar aguinha e tudo. Mas ele ficou... Hoje ele tá tomando já água normal, mas ainda assim o xixizinho dele segue bem amarelado, tá bem forte a cor do xixi dele. Mas a gente sabe que é normal, então eu vou atualizando vocês disso. Mas a princípio a gente achou que ele ia ter uma dificuldade, até a própria doutora falou, né, por conta da roupinha. Às vezes tem cães que travam o xixi, né, fica segurando muito tempo pra não precisar fazer. Mas no caso dele, ele tá fazendo super bem, então, graças a Deus, ele não tá me dando trabalho. Vocês perguntaram também sobre as medicações, se ele tomou quantas medicações e quais foram. Ele tomou, sim, 2 medicações, ele tomou um anti-inflamatório e remédio para dor. O remédio para dor foi remédio humano mesmo, e o anti-inflamatório foi remédio de pet shop. Então foram só esses 2 remédios.
O anti-inflamatório ele tomou por 3 dias e o remédio de dor eu também dei por 3 dias, porque a gente não sentiu necessidade dele tomar por mais tempo. E a última pergunta foi sobre passeio, se eu já posso passear com ele. Ainda não, nós não estamos liberados para passear ainda com o Tommy, por conta dessa questão de... pode gerar alguma inflamação ainda, a gente não tá se sentindo muito seguro e não foi liberado também pela... e ainda não foi liberado pela doutora. Então, a gente não passeou ainda com ele, mas eu imagino que a partir de semana que vem, depois dos pontos, a gente já vai poder passear com ele. E sobre a castração dele, gente, eu acho que é isso. A gente ainda não sentiu uma diferença em relação à personalidade dele. Ele tá super carinhoso, eu já tinha falado em alguns outros vídeos pra vocês que ele já vinha, né, de alguns dias super carinhoso com a gente e tal, super grudado. Isso continua cada vez mais. Meus pais tiveram aí, até falaram, nossa, o Tom é muito calmo, vocês falavam que ele era agitado, mas ele é super calmo. Mas realmente ele deu uma acalmada, mas já foi antes da cirurgia. Mas a gente também não tá muito com essa ideia na cabeça de que a castração ia servir pra acalmar ele, até porque o objetivo é melhorar a vida dele, não a nossa, né? Claro que a nossa é uma consequência, mas a prioridade nesse sentido era o próprio Tommy, né? Então, a recomendação médica em relação à castração é para aumentar o tempo de vida do cachorro, melhorar algumas questões de doenças que podem acontecer, né? Enfim. E claro que vem um monte de benefício para nós tutores, né? Que é a questão do xixi, a questão de não marcar território, que era uma coisa que estava acontecendo muito frequente aqui com ele. Mas estamos bem, graças a Deus, ele superou todas as nossas expectativas em relação à recuperação dele. O animal, ele é um bicho muito esperto, né, gente? O Tom, ele sabe os limites dele. Então, assim, ele não tá pulando muito. Ele pula no sofá, ele quer pular na gente, mas ele sabe o limite dele, então ele não fica pulando igual ele era antes, né? Ele ficava pulando igual um coelhinho. Mas ele vai onde ele pode, então a gente confia muito no instinto animal dele. E também no nosso instinto de tutor, né? De ver que o bichinho tá um pouquinho mais amuado e dar um remedinho de dor. Então, a gente suspendeu o uso do remédio com 3 dias. E no 3º dia a gente deu uma vez só o remédio, porque ele tava mais amuadinho. Então, quando ele tava com dor ou quando ele não tava muito bem, ele ficava com a orelhinha bem gelada e ficava super quietinho, assim, sentadinho no canto, não respondia muito a gente. Então, ali eu já sabia que ele não tava legal, aí eu dava uma medicaçãozinha dele pra melhorar e era instantâneo. Assim, eu dava medicação, meia hora, já era outro cachorro. Eu acho que da recuperação dele, gente, da castraçãozinha, eu acho que é isso. Se eu tiver mais alguma coisa pra falar pra vocês, eu vou falando nos próximos vídeos. Assim que a gente tirar também os pontos dele, eu mostro como ficou a cicatriz. Eu não vou mostrar agora, né, porque tem ponto ainda na região ali da cirurgia e tem pessoas que são sensíveis a isso, né, então não vou mostrar ainda pra vocês. Mas assim que a gente remover os pontos, eu venho trazer como que ele tá. Vida, tchau, pessoal. Vem. Peca. Ai, como eu te amo, cachorro. Ai, gente. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, já deixa sua curtida aqui pra mim. Se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo meu e um lambeijo do Tommy. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!